Quando falamos em som, falamos de fonema. Fonema é som, é a unidade sonora mínima formadora das palavras. Cada letra tem um som diferente, cada palavra, cada sílaba tem um som diferente. Quando falamos em fonemas, elas se classificam em vogais, semivogais e consoantes. Vogais é A, E, O. Semivogais I, U. E consoante B, C, D, F, G, H e assim por diante. Não há possibilidade de jeito nenhum de eu dividir uma palavra em unidades menores que fonema, ou seja, fonema é o mínimo do som. Aí nós temos um quadro entre fonemas e letras, certo? O fonema é o elemento sonoro da palavra e a letra é o sinal gráfico que ela representa. Ou seja, se eu escrever a letra A, é o sinal gráfico dela, é a escrita dela. Porém, o som dela é fonema. A. Não é tão difícil, é simples. Aí o fonema, aqui, ele forma as palavras faladas, certo? E a letra, ela forma a palavra escrita. É aquilo que eu disse. Se eu escrever a palavra forma, são letras que estão formando uma palavra. Porém, cada uma delas está me dando um som diferente. Ou seja, aqui na palavra forma, eu tenho 5 fonemas. Eu tenho o F, o O, o R, o M e o A. Cada letra forma um som diferente, então eu tenho 5 fonemas, 5 letras. Sinal gráfico é escrita, som da fala, fonemas. O fonema só pode ser ouvido, ufa, graças a Deus, né? E nunca visto. Então, eu só posso ouvir, ou seja, som a gente ouve, né? E a letra, não, a letra eu já posso vê-la, eu posso e nunca ouvi-la. Como aqui eu tô vendo várias letrinhas que estão formando palavras, porém o meu som que vocês não estão vendo é o fonema, é o som de cada letra, cada palavra, cada frase que a prof está montando, certo? Aí nós vamos ver a estrutura e o funcionamento da língua, ou seja, fonema e letras. Aqui eu tenho uma frase, Tomé ficava na sala vendo TV. Pronto, é uma frase bem composta, é uma oração, porque tem verbo, né? Tá ok, eu consigo compreender. Aí eu tenho as palavras, Tomé ficava na sala vendo TV. Eu tenho uma frase formada por 6 palavras. Aí eu vou por sílaba, resolvi escolher a palavra sala. Eu tenho a palavra sala separada, eu tenho 2 sílabas. Aí eu vou para fonemas. Fonemas é cada letra é um som. Então, eu tenho um som separado para o S, para o A, para o L e para o A. Ou seja, eu tenho 4 fonemas. Aí eu tenho fonemas, como a prof falou, 4 fonemas. Cada letra é um som diferente, independente se tiver repetição, com a palavra sala. Eu escolhi sala justamente porque tem 2 As, porém a localidade dela, a localização dela, vai formar um som diferente. Por isso, 4 fonemas. De novo, frisando, independente se eu tiver letras repetidas. A letra na escrita, a palavra na escrita, eu separei a palavra sala, então, 4 letras separadinhas, certo? Aí, agora a gente vai para outras regrinhas. Como estamos falando em fonemas, fonemas é som. Então, eu tenho aqui várias palavras, 3 palavras, com a mesma letra, que no caso é o X, que está em evidência, porém, em cada uma delas, ele faz um som diferente. Por exemplo, a palavra próximo, ela se escreve com X, porém ela está fazendo o som de 2 S's. Então, se eu tenho 2 S's, eu vou contabilizar como um fonema. Então, a palavra próximo, ela tem 3, 6, ela tem 7 letras e 7 fonemas. A palavra exame, ela também é escrita com X, porém ela faz o som de Z. Aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas.
A palavra caixa se escreve com X, porém ela faz o som de CH. Então, de novo, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Nessa outra regra aqui, número 2, eu tenho 2 letras diferentes que representam o mesmo som. Por exemplo, eu tenho o S, o C cedilha e o X. Eles fazem, todos eles, nessas palavras, o som de S. Por exemplo, sereno, sereno, é com S, porém faz o som de S. Cedo, se escreve com C, porém faz som de S. C cedilha, laço, eu escrevo com a letra C cedilha e ela me representa o som de S. Extenso, eu escrevo com X e ela me dá som de S. Aí nós vamos para a regra 3. A regra 3 são sons representados ora por uma letra, ora por outra. Por exemplo, eu tenho a palavra xícara e chinelo. O som dela é de X, né? Xi. E eu escrevo xícara com X e chinelo com CH. Aí eu tenho a regra do som de S. Ora eu escrevo com S, com SS, SC, SC cedilha ou XC, mas o som dessas palavras dão iguais? S. Por exemplo, um S só, sapo. 2 S's, pássaro. SC, nascer. Parece que o som fica com S só e eu não consigo separar o S e o C. Desço. Eu não consigo falar desço separado. Parece que eu falo desço. Então, ele fica com som de S. E exceção, o X está fazendo som de S também. Vou para a regra 4. A regra 4 é uma letra representa 2 unidades mínimas de som, ou seja, 2 fonemas. É o caso do X, na palavra táxi, tóxico. Eu não falo taxi e nem tóxico. Então, ele está fazendo um som de KS. Parece que eu escrevo T-A-K-S-I. Táxi, tóxico. Então, eu vou ter que aumentar a quantidade de fonemas. Por exemplo, na palavra táxi, eu estou vendo 4 letras. Porém, por ela representar 2 unidades sonoras, ou seja, 2 fonemas, eu vou ter que aumentar a quantidade de fonemas, ou seja, ela tem 4 letras e 5 fonemas. Como a palavra tóxico, eu estou vendo 6 letras. 6 letras, mas tem 7 fonemas, porque tem um som de KS, eu vou ter que aumentar um fonema. Agora, uma letra que não representa som algum, é a letra H, né? Quando eu falo a palavra hora, hélice e helicóptero, hipopótamo, eu não produzo o som do H. Eu não vou falar H hora, H hélice, H hipopótamo, porque o som ele não tem. Por ele não ter o som, eu vou diminuir um fonema. Ou seja, eu não posso contabilizar em som, mas posso contabilizar em letra. A palavra hora, ela representa 4 letras, ela tem 4 letras, porém, ela tem 3 fonemas, porque o H não tem som. Então, eu só vou pronunciar a palavra O-R-A, hora. Por isso, 3 fonemas, certo?